Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu venho gravar esse vídeo aqui para explicar para vocês, tá, como é que funciona a estrutura da API do boleto, tá? Lembrando que essa API ele não registra o boleto no banco, tá? Essa API ela não tem nenhum tipo de cálculo, tá? No Para a questão do boleto, porque a questão desse cálculo a gente já utiliza um projeto open source, tá? Então essa API ela vai consumir esse projeto open source e esse projeto ele vai retornar os dados, tá? Para a gente poder na nossa API retornar um HTML, retornar um PDF, né? Conforme a necessidade de vocês aí, tá? Então, se vocês até quiser seguir a nossa organização, chama pos.net, né? Projeto Open Source, tá? A ideia é criar um repositório aqui só de projetos open source, tá? Mas vamos lá. Aqui eu estou dando uma breve explicação, mas eu queria, na verdade, mostrar para vocês como é que funciona essa estrutura de fato, né? Eu vou abrir meu Miro aqui, tá? Para poder explicar para vocês. Bom, gente, essa API, esse projeto, ele foi pensado na criação do Clean Architecture, ou seja, numa arquitetura limpa, tá? Em camadas. E eu tentei demonstrar aqui ao máximo aqui como é que funciona essa estrutura e eu queria passar para vocês, tá? Então, antes de tudo, de pegar, sair fazendo um projeto, vamos entender um pouco dessa estrutura, tá bom? Bom, a gente tem as nossas camadas, tá? De presentation, application e o domain, né? E o infrastructure. Nome meio difícil de falar. Infraestrutura, tá? Então a gente tem 4 camadas de comunicação, tá? Por onde começa tudo? Tudo começa pela interface mais próxima do usuário, vamos dizer assim, tá? Dentro do nosso presentation, tá? Vai ter a nossa API e vai ter os nossos sistemas, webs e etc. Mobile, a gente pode ter. O presentation é responsável por esses caras aí, beleza? De UI, ou seja, de interface, tá? Então, pensando nisso, como é que foi estruturado essa API? Essa API ela tem um projeto chamado API, tá? Que esse API, quando a gente chamar uma endpoint para renderizar um determinado boleto, tá? Ele vai chamar a nossa camada de application, tá? O que fica application? Depois eu vou mostrar no código para vocês. O application, resumindo para vocês, tem mais coisas dentro dele, mas tem as interfaces dos servers. Porque nessa estrutura, pessoal, as comunicações a gente utiliza interface. A gente nunca acessa, tá, uma classe direta. Tá? Então, quem é responsável por se comunicar com o meu service, com o meu repositório, são a interface desses caras. Tá? Então, quando a nossa API faz uma chamada para o nosso service, na verdade, dentro da API, a gente está chamando o nosso iService, que é o nosso contrato responsável por fazer a comunicação com o nosso serviço. Tá? Dentro do nosso serviço vai ter uma lógica que a gente vai acessar a camada de infraestrutura. Tá? Como que é feito essa chamada? Né? Explicando primeiramente aqui para vocês via Miro. Tá? O nosso service é o mesmo esquema. Ele vai chamar, tá, a interface, ou seja, o meu contrato do repositório, que fica na onde? Fica dentro do nosso infraestrutura. Caramba, nunca consigo acertar esse nome. Então, pessoal, fica dentro da infraestrutura, tá?
Então, assim, e aí a gente vai chamar o nosso iRepository, né? Que ele faz? Ele nada mais é que um contrato que vai chamar o nosso repositório. Deixa eu tirar o zoom aqui. Deixa eu passar mais para cá para vocês conseguirem enxergar. Então, aqui ele vai chamar o nosso repository, tá? E o nosso repository vai ter uma lógica de acessar ou um banco de dados ou no caso, o nosso projeto open source, tá? Que eu vou estar mostrando no GitHub para vocês também. E aí aqui nesses pontinhos de tracinhos, eu quis dizer que seria tipo um retorno. Então, qual que é o fluxo aqui, né, pessoal? O fluxo é o seguinte, deixa eu tirar um pouquinho de zoom. Então aqui o nosso repositório, tá? O nosso repositório ele vai chamar o serviço do boleto, ele vai retornar, né, nessa setinha aqui para o nosso repositório, tá? O nosso repositório, quem que ele vai chamar? Ele vai retornar para o nosso service, tá? Então é direto do repositório para o service e aqui ele vai devolver para a API. Obviamente isso depende bastante de como está sendo estruturado. Tá? E lá ele vai retornar digamos, esse HTML do boleto ou até mesmo ele vai retornar o HTML do boleto ou um PDF, tá? Bom, dito isso, pessoal, vamos lá para o código. Mas antes disso eu queria mostrar para vocês. Então esse aqui dá uma lidinha nesse nosso projeto. Deixa a sua estrelinha aqui em cima, tá? Isso aí é muito importante para nos ajudar, tá? E aí, basicamente, pessoal, aqui embaixo, ó, eu coloquei esse projeto que é do Carlos, tá? Que é Boleto Netcore. Se vocês acessarem aqui, ele tem uma organização chamada Boleto Netcore, Boleto Net, na verdade, né? E aqui eu recomendo vocês baixarem, dar uma lida também, se vocês precisarem contribuir, tá? Para ver como é que funciona isso. Tem questão de teste, então vocês podem aprender bastante coisa, tá? E o mais importante, nossa, beleza, eu vou usar essa API do Thiago aí, eu vou baixar essa API e eu vou comunicar com ela. É importante, gente, uma coisa, tá? A gente saber quais são os tipos de banco, tá? Quais são os tipos de banco que esse projeto open source, né? A gente não está falando mais da API e sim do projeto do boleto. Quais são os bancos, né? As carteiras homologadas? A gente tem Bradesco, o BB, Caixa Econômica Federal, o Cred, o Itaú, o Safra, o Santander e assim por diante, tá? Caso, por exemplo, nossa, não tem um Inter aqui da vida. Poxa, legal, venha contribuir. Né? Você pode baixar, fazer um fork, né, desse projeto na sua máquina e através dele, pessoal, você vai ter o código-fonte, pode fazer a melhoria e solicitar uma PR. Para quem não sabe, uma PR tem um vídeo explicando aqui no canal como que faz uma PR, é uma pull request, tá? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Então, pensa aqui, a gente tem uma API e a gente tem um projeto open source do boleto, que é esse que eu acabei de mostrar para você. A nossa API ela vai se comunicar, tá, com o nosso projeto do boleto. O boleto vai processar, vai fazer os cálculos que tem que fazer, ele vai retornar para a nossa API. E a nossa API vai renderizar, seja ele por um portal, seja ele para deixar só em uma API, só para consumir, tá bom? Então, basicamente é isso. Outra coisa, pessoal, a estrutura, tá? Falando um pouquinho de estrutura nossa aqui, ele basicamente, pessoal, ele foi feito no seguinte, como eu expliquei para vocês, ele foi feito pensando no Clean Architecture, tá? Então aqui, como eu expliquei para vocês, a gente tem, deixa
eu dar um zoom aqui, a gente tem a nossa camada de presentation, que vai ficar a nossa API, os nossos sistemas webs, tá? A gente tem a parte de application, que vai ficar os nossos serviços, tá? A gente tem uma camada de domain, que é a representatividade de um banco de dados, por exemplo, a nossa entidade, desculpa, melhor dizendo. E também pode ficar, por exemplo, a nossa API ela não faz inserção em banco, então ela pode representar o domínio, tá, do Boolean Core, da API que você quer consumir, tá? E a gente tem um infrastructure, né, que basicamente é digamos assim, a camada mais baixa, né, ali onde ele vai fazer a comunicação com terceiros ou com um banco de dados, tá? E aí eu queria explicar um pouquinho para vocês. Dentro aqui da nossa API, né, eu tenho um controller chamado boletos, tá? O que acontece? Como vocês podem ver aqui, eu tenho uma comunicação já. O que eu estou fazendo? Eu criei uma injeção de dependência do nosso iService do boleto. Quem que é esse cara? É a nossa interface que está na camada application, tá? Sim, e ela vai ser dada pela classe service, tá? Eu já mostro isso para vocês. Então aqui basicamente eu criei um serviço, né? Desculpa, fugiu o nome, acabei de falar, é o sexta-feira, gente, nossa, cansado. A nossa injeção de dependência, e aqui embaixo, logo abaixo aqui, eu tenho o nosso construtor, tá? E aí eu passo a nossa injeção aqui dentro, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um post, tá? Para nossa endpoint. Quem que eu estou fazendo comunicação? Aqui eu criei essa injeção de dependência e aqui eu vou consumir acessando um método do meu contrato, que nada mais é que vai estar implementado dentro da minha classe de service. Tá? Então, o que eu faço? Aqui dentro, quando ele chega aqui, já com o nosso DTO preenchido, o que ele vai fazer? Ele vai vir nessa pastinha número 2 aqui, que é o nosso application. Tá? Dentro do service, se a gente acessar, a gente tem uma coisa chamada map, aqui, um mapeamento. Né? Bom, o que eu faço aqui? Assim, quais são as injeções de dependência que eu trato aqui? Eu estou fazendo do nosso repositório, que foi que eu expliquei para vocês. Da nossa application, a gente chama o presentation, a gente chama o nosso service, e depois a gente precisa chamar o nosso repositório. Tá? Dentro do nosso repositório, pessoal, desculpa, aqui então eu fiz os dois, eu tratei essas duas injeções de dependência e do serviço IMapper, que a gente utiliza para fazer o mapeamento. Tá? Então, basicamente, eu criei um método chamado gerar.html boleto, tá? Que nada mais é, ele vai receber o nosso DTO. Tá? O que eu faço? Aqui, eu deixei bem explícito o que ele vai fazer. Ele vai mapear os dados do boleto, tá? Então eu tenho dentro do nosso domínio, eu tenho uma classe responsável que vai ter os dados do boleto, que é onde fica nosso entity, já mostro para vocês. Eu faço mapeamento dos dados do beneficiário, eu faço o mapeamento da conta bancária e o mapeamento do sacado, que é a pessoa que vai pagar, e o endereço. Tá? Então lá na frente eu junto tudo isso. Por que você fazendo um mapeamento tudo aí? Porque assim, gente, todos esses dados eu preciso mandar para o meu boleto. E como é uma chamada só, não preciso criar várias, eu criei esses caras aí dentro. Tá? E no nosso repositório, tá, eu tenho um método, né? Lembrando que aqui está através de injeção de dependência, no nosso da nossa interface do repositório, eu tenho um retornar HTML que eu mando o objeto mapear dados boleto, mapear dados beneficiário, mapear conta bancária, mapear dados sacado e mapear endereço.
Tá? Quem que é esses caras? Esses caras são os dados convertidos de DTO, tá? Nessa transferência de dados para o meu entity. Tá? Então aqui, se a gente dá uma atençãozinha aqui, o que, que acontece? Eu tenho uma pastinha chamada Maps. Tá? Então se eu acessar ela aqui, eu domain para DTO. Então, eu tenho todo o tratamento de um meu DTO para domain, do meu domain para o DTO. Então, aqui eu tenho dos dados do boleto, do beneficiário. Então, essa classe ele vai fazer todo esse mapeamento para mim, tá bom? Voltando lá, deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar para vocês a interface. Então, a interface ela é bem simples. Ela tem um contrato para gerar o boleto, tá? Então ela é bem tranquila. E dentro do do nosso service, o que eu faço aqui? Tá vendo aqui, ó? Eu herdo dentro do nosso service, eu herdo desse contrato. E esse contrato, obrigatoriamente, eu tenho que ter o gerar HTML do boleto que foi criado lá no nosso iService. Tá? E aí, depois de fazer todo esse tratamento de dados, quem que eu vou chamar? O meu repositório. E o meu repositório está onde? Está dentro da nossa camada de infrastructure. Tá? Então aqui, dentro do DTO, só explicando para vocês, antes da gente ir para o repositório, a gente tem a representatividade que vai exibir para o usuário, lá na API, tá? Então eu tenho uma agência, eu tenho uma conta. Então é interessante vocês tentar manter o máximo de padrão entre as transferências de dados para os seus domains. Você tem conta aqui, tem que ter conta lá, tá? Para não dar erro de compatibilidade de objetos e etc, tá bom? E aí a gente entrando dentro da camada de infraestrutura, tá? Eu tenho a camada que vai fazer a injeção de dependência, que é o IOC, né, que a gente conhece, ou crosscut, tá? Mas aqui, por exemplo, eu tenho o meu repositório e vejam bem, pessoal, o meu repositório de quem que ele vai herdar? Ele vai herdar do meu iBoleto repository. E aonde que está esse iBoleto repository? Ele está dentro da camada de domain, tá? E dentro da camada de domain, eu tenho meus entities, que eu tenho a representatividade do objeto que a gente precisa mandar, mas aqui a gente tem as nossas interfaces. E nada mais é, pessoal, que a nossa interface, a gente criou um contrato aqui, lembra lá na nossa camada que tem um serviço que a gente mandou os dados do boleto, os dados do beneficiário e conta bancária, sacado o endereço. E se vocês pararem para pensar aqui, ó, as nossas classes elas são da entity, tá? Então por isso que é importante vocês fazer um mapeamento, senão ele não vai aceitar, porque ele vai falar que o seu método retornar HTML ele não reconhece o objeto do tipo DTO. Tá? Então isso é muito importante, tá, pessoal? E aí o que eu faço? Aqui dentro do repositório eu tenho uma lógica para gerar o boleto. Tá? Então aqui eu criei um retornar HTML, tá? Que acontece? Aqui eu tenho um método interessante que ele vai obter o tipo do banco. Se a gente ver aqui, a gente tem um método tipo privado, tá? Para a gente obter o tipo do banco. Tá? Então, o que eu tenho esse cara? Eu tenho os dados do boleto, porque nele consta qual é o tipo de banco. Então, eu faço uma lógica aqui, que é o seguinte, ele vai falar para o Swift, tipo assim, ó, o seu tipo do banco é o Santander. Então, ele vai instanciar, ele vai falar para o meu projeto do boleto Netcore, que é aquele projeto que a gente está consumindo, que é a nossa instância que a gente está utilizando, a gente vai renderizar o boleto do Santander. Tá? E aí ele vai retornar aqui para mim, ele vai preencher, né, o nosso iBanco, que a gente criou um campinho dele aqui, né? Que mais? Aqui ele vai preencher os dados do beneficiário, então se eu dar um Ctrl ponto aqui,
basicamente eu faço como se fosse um DTO também, desculpa, um map do que? Do meu objeto para o objeto que a gente está consumindo, tá? Então a gente faz essa tratativa aí também. E aqui embaixo a gente formata o beneficiário, tá? O que é esse cara aqui? Esse cara, ele tem esse formatar o beneficiário, ele é um método de dentro do projeto Boleto Netcore. Quando eu falar Boleto Netcore, não tem nada a ver com a nossa API, é o serviço terceiro que a gente está consumindo. Então lá vai ter uma lógica específica para formatar o beneficiário. Tá? Depois que ele formata o beneficiário, eu crio um campo chamado boleto, que ele vai gerar o layout do boleto. E eu mando o banco, que é importante para a gente saber qual banco a gente está trabalhando. Dentro desse campo já está falando qual que é. Eu mando os dados do boleto, o sacado e o endereço. Se eu clicar aqui no gerar boleto, tá? Que ele vai fazer? Ele vai pegar, eu crio ou instancio um objeto, esse boleto, importante dizer, esse boleto é um boleto lá do serviço Boleto Netcore, que é o serviço que a gente está customizando, tá? Então, eu configuro um pagador, que é o sacado, tá? Passando alguns dados, isso vai depender bastante do que você vai utilizar. Eu preciso passar um apelido, um sexo, né? Que eu só exemplificando o nome, o CPF, o endereço, tá? E aqui ele vai preencher os dados conforme tem que ser preenchido e aqui ele vai retornar um boleto. Por que eu deixei isso comentado? Só explicando rapidamente para vocês, que o vídeo já está bem longo aqui, eu comentei esse cara porque a gente não tem um teste de produção, ou seja, a gente não tem eu não tenho uma endpoint com informações do banco, então ele vai gerar uma metade ali de um de um código de barra, mas é porque eu não tenho informação do banco, um banco real, eu não tenho os códigos, eu não tenho as informações do nosso número, tá? Então tudo isso a sua aplicação vai precisar mandar para nossa API mandar para esse serviço terceiro e ele vai retornar esse layout do boleto para a gente. Tá? E aí, é sucesso, pessoal. Eu acredito que seja isso. Tá? Eu não consegui preparar um JSON para a gente testar essa questão do gerar o layout para vocês, mas ele está gerando certinho. Eu tinha até um PDF aqui. Deixa eu ver. Eu apaguei, não vou ter mais. Mas essa é a estrutura, tá uma estrutura bem bacana, fácil de entender, tá? A gente também aqui dentro do domain eu tenho os testes de domínio, tá? Então, se vocês tiver alguma dúvida, pode consultar, pode testar, pode modificar, pode fazer o que vocês quiserem. E também contribuir, né? Faz uma solicitação de pull request, tá? É um projetinho bem bacana que tá para vocês estudarem ou até mesmo utilizar para a produção de vocês. É um projeto que dá certo. Tá? E é isso, vamos fazer essa comunidade crescer, esse projeto crescer, né? E todos aí sejam bem-vindos aí. Beleza, galerinha? Valeu, obrigado. E qualquer dúvida pode mandar para mim via issue ou via questionário lá do GitHub. Beleza, galerinha? Valeu, hein?